Olá, meus queridos amigos, estudantes, pessoas que estão batalhando na vida para passar num concurso bom e mudar de vida. É um prazer estar aqui, agradeço o tempo de vocês que vieram aqui participar desse curso. Meu nome é Bruno Buscarioli, eu sou professor de econometria e a gente vai falar um pouquinho. Essa aula ela é só para você entender do que se trata o curso, como eu pensei que seria a melhor maneira de você acompanhar um curso. Então, sem ficar enrolando muito, vamos lá pro que interessa, né? Vamos lá, eu sou Bruno Buscarioli, né? Aqui algumas informações a meu respeito. Eu sou formado na Universidade de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas, sou servidor público federal, sou autor de livros de econometria, esse aqui que está aqui em cima é o mais conhecido deles, o que vendeu mais, que é de econometria para envios, que é um software de uso de econometria, mas esse livro é mais para quem faz mestrado, graduação, mestrado, doutorado em métodos quantitativos. Eu sempre estudei métodos quantitativos, né? Me formei na USP, fiz as matérias de econometria do curso de mestrado de lá e quis me aprofundar nesse tema. E a maioria das pessoas que ensinam econometria no Brasil estão nas universidades públicas. E por isso que esses caras dificilmente dão aula em concursos, para concursos, em cursos preparatórios, porque eles não podem dar aula fora da universidade. Eu sou uma exceção. Eu estou no serviço público e estou dando essa aula porque eu acho que é um problema. A maioria dos cursos grandes de preparatórios para concursos está ignorando a econometria no edital. Você vê lá no edital os itens que fala, eles simplesmente não mencionam, não arranjam um professor para dar essas matérias. E vendo que isso era um problema, eu achei que seria uma boa oportunidade para ajudar outras pessoas que estão estudando, que estão seguindo a carreira dos concursos, para tirar notas boas, né, e passar, porque são essas matérias difíceis as que vão fazer a diferença. Então, aqui tem algumas informações a meu respeito. E aí, considerações importantes, né? Esse curso ele é baseado em questões, primordialmente. Só que você não vai aprender econometria de fato. O foco aqui não é que você aprenda os detalhes dos métodos, esse tipo de coisa. Isso deixa para quem está fazendo mestrado, para quem é economista. O nosso foco aqui é acertar questões. Você está entrando aqui, vendo essas aulas, porque você quer acertar questões que vão te fazer passar na prova que você quer. Seja o Banco Central, seja Tesouro, IPEA, Câmara, Tribunais de Contas, tem um monte, Secretarias dos Estados, só cresce. Antigamente, as provas cobravam como estatística. Só que conforme vai evoluindo os concursos e a econometria vai se popularizando, entre aspas, popularizando, tem mais e mais questão de econometria, o que eu acho que é uma coisa boa, porque é uma competência importante, que no Brasil não se vê as coisas muito do ponto de vista quantitativo. Eu acho que essa é uma evolução interessante. E esse módulo que a gente está fazendo aqui é um módulo de introdução, porque econometria não é uma matéria muito fácil, demora um pouco para aprender, e se você nunca viu ou viu faz tempo, esse curso é mais voltado para isso, para quem está começando ou recomeçando. E a gente tem um curso avançado também, já muito mais aplicado com questões recentes. Mas aqui a gente vai falar também de várias questões e de vários conceitos importantes. Além dessa aula aqui, tem a aula em PDF, que eu acho que é muito importante acompanhar. Se você assistir só os vídeos, não vai ser suficiente. Precisa do vídeo e do PDF, porque são complementares, né? Você vai assistir aqui algumas coisas e depois você tem que ir lá no PDF e complementar, fazer as questões todas que eu coloquei lá, senão não vai adiantar só assistir a aula. Para essa matéria não vai ser suficiente, vai ter que resolver muita questão. E como eu mencionei, né, esse curso não é para aprender econometria, esse curso é para passar em concurso. E aí eu vou colocar aqui uma questão de exemplo. Deixa eu tirar a minha webcam daqui, para a gente ver como que vai funcionar esse curso. Aqui é um exemplo de uma questão que caiu recente, 2023, no concurso da Câmara dos Deputados, era de carreiras de consultor legislativo, e aí vou mostrar aqui como funciona, né? Então, a questão foi essa. No contexto da elaboração do orçamento público, previsão de receitas, processo fundamental, que requer aplicação de métodos analíticos, blá. Essa parte, como muitos enunciados, a parte do texto não é muito importante. Nesse caso, também não é muito importante. Você vai ver que, apesar de parecer uma coisa difícil, nesse caso a questão foi uma questão um pouco mais lógica. Então vamos lá. Considerando as variáveis macroeconômicas, aqui, né? Considerando as variáveis macroeconômicas e os modelos de previsão, assinale a opção que melhor descreve uma abordagem eficaz para a previsão de receita pública. Tá vendo? Não é uma questão de econometria, é uma questão de receita pública, entre aspas. Só que vamos ver as alternativas. Então lá,
A previsão de receita pública baseia-se exclusivamente na análise de tendências históricas das receitas, ignorando variáveis macroeconômicas. Por bom senso, já dá para excluir essa, né? Dificilmente alguma coisa baseia-se exclusivamente, ignora variáveis macroeconômicas, muito difícil, né? Então a gente exclui essa. Modelos de previsão baseados em inteligência artificial e machine learning não são adequados para a previsão de receita pública, devido à complexidade e natureza imprevisível das finanças públicas. Também por lógica, por dedução, você vê que isso está um pouco estranho, né? Modelos de IA e machine learning não são adequados. A gente hoje só se fala de inteligência artificial, do quanto isso ajuda, e a gente vai ter uma questão falando que não é adequado, que a natureza imprevisível das finanças públicas está bem estranho, né? Quando está bem estranho, provavelmente está errado. Vamos lá, quais eram as seguintes? C. A previsão da receita pública deve ser ajustada apenas uma vez ao ano, durante o processo de elaboração do orçamento, para evitar revisões frequentes. Quem estudou administração financeira orçamentária sabe que não é isso, né? Não é uma vez por ano, que ao longo do ano são feitos vários ajustes na lei orçamentária anual, a lei de teto de gastos está aí para provar como foi feito esse processo, então também errado. Aí, alternativa D. Técnicas econométricas que integram variáveis econômicas como o crescimento do PIB, taxa de inflação e níveis de emprego, junto com análise de tendências históricas, proporcionam uma base mais sólida para estimativas precisas de receitas futuras. Tá vendo que isso faz sentido? É uma coisa... se você tentar dizer que isso está errado, é mais difícil dizer que isso está errado do que isso está certo. Aqui eu estou fazendo uma análise superficial nesse momento, de lógica, né? Técnicas econométricas que integram variáveis econômicas, junto com a análise, proporcionam base mais sólida. Faz sentido, né? Parece não tem nada aí que chame a atenção como algo muito errado. E alternativa E, a previsão de receitas públicas é mais precisa quando baseada unicamente em declarações de políticos e líderes governamentais. Previsão de receita pública baseada em declaração de político? Difícil, né? Tá errado também. Eu acho que não precisa explicar muito porque isso está errado. Então, por exclusão, a gente chega nessa alternativa. A alternativa D é a alternativa correta. Aqui foi uma questão um pouco mais de lógica do que de econometria. Mas, ó, como ele citou aqui, tangenciou o tema. Técnicas econométricas que integram variáveis econômicas, crescimento do PIB e tal. Ou seja, ele apenas pincelou a ideia da econometria como um método que ajuda a prever variáveis, oscilações. E é para isso que existe a econometria, né? A econometria, de certa forma, é como se fosse a estatística avançada, né? Uma estatística num nível avançado para dados de econometria da vida real. Um pouquinho sobre os editais. Eu coloquei no material, vocês vão ler lá, eu fiz uma análise bastante detalhada dos últimos editais, aí dos últimos 3 anos, 2, 3 anos, os principais, né? Então eu fui na prova, fui no edital, peguei o conteúdo e coloquei lá para vocês e coloquei comentários. Então acho que, se você tiver um tempo, acho importante estudar o edital, é fundamental. Lá que estão os detalhes de tudo que vai cair. Se cair algo que não está no edital, você pode impugnar, e isso acontece o tempo inteiro. Então o edital é a coisa mais importante que você tem para olhar. E aí eu coloquei aqui, né, como que algumas bancas têm cobrado edital. Isso tem variado um pouco. Eu coloquei aqui alguns exemplos de bancas que têm cobrado. Então a CVM cobrou, a banca foi a GV. O Bacen, BNDES, não, o Bacen foi SES Gran Rio, IPEA foi SES Gran Rio, BNDES também. O Bacen foi CESP-Sebrasp, aí teve Petrobras, que foi CESP, Tribunal de Contas, GV, Câmara dos Deputados foi GV também. Então, normalmente são essas três. CESP e Sebrasp, é o mesmo lugar, Fundação Getúlio Vargas e SES Gran Rio. Não tenho muitos elogios para fazer as bancas cometem vários erros, dificilmente corrigem, mas é o que temos, né? Então, essas são as três principais. De vez em quando aparecem questões de outros lugares, às vezes questões boas, as que são boas eu coloquei aqui no nosso material, mas essas são as três principais, que é o que a gente vai focar. E aqui eu vou falar um pouquinho do conteúdo do curso, só passando, né, o que a gente vai abordar nas próximas aulas. Então, aula 1, probabilidade de distribuição, de probabilidades e questões. Eu sempre coloco questões, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o tema e questões. Ou às vezes eu coloco a questão e depois o tema para a gente discutir, de acordo com o que fizer mais sentido naquele tema. Então, aí estão todas as aulas que a gente vai passar, né? Você pode ver nos PDFs, isso vai estar em seguida. Até
Econometria com painel, que é a aula 9. Eu vou aprofundar o máximo que eu acho que faz sentido nesse momento. Como o curso é inicial, eu vou mostrar as questões mais fáceis, do que se trata e como que a gente pode pesquisar. As questões mais avançadas vão vir no módulo avançado, não tem jeito. Não é simples, não é tão simples, demora um pouquinho para aprender. Então, aqui, bom, são as aulas do jeito que eu estruturei o curso, que da forma mais proveitosa, considerando os editais que a gente tem nos últimos anos. E aí algumas observações, né, coisas que eu acredito que me fizeram passar e que da minha experiência com colegas, o que eu acho que vale a pena pensar, né? O caminho da aprovação ele é longo. Eu conheço pessoas que estudaram, ficaram anos, 10, 15 anos estudando. Tem concursos muito bons que abrem a cada muito tempo, da Câmara, por exemplo, que a gente colocou. Ele abriu em 2023 e a vez anterior que ele tinha aberto, se eu não me engano, foi 2012, 2013, 10 anos para abrir. Então, não é uma coisa com a qual você pode contar muito. Não é como um vestibular de faculdade que tem todo ano igual. Concurso é imprevisível. Alguns têm com maior frequência, outros não. Mas não é uma coisa que você pode contar. Então, na minha opinião, preste todos que tem a ver com a sua área. Então, se a sua área é economia, administração, contabilidade, você gosta de finanças, ciências atuariais, algo assim, tudo que tiver da sua área você presta, porque às vezes não é exatamente o que você quer, mas se for próximo o suficiente, você já garante a sua renda, você já entra dentro do meio do serviço público, que é uma coisa boa, te dá uma estabilidade, né? Eu mesmo, antes de passar no concurso, eu estudei, teve uma leva grande de concursos, não consegui passar em nenhum dos que eu queria, aí parei, voltei para iniciativa privada, fiz doutorado, aí surgiu uma nova leva, estudei de novo, aí fui reprovado em vários, até passar no que eu estou agora. E eu acho que esse é meio que o caminho de todo mundo que está estudando para concurso. Todo mundo faz mais ou menos isso. Mesmo os colegas que eu tenho, tem muitos que continuam estudando e vão continuar estudando até cansar, assim, até a velhice o cara vai continuar estudando para concurso, especialmente os que ainda estão nos cargos de início. E essa é a regra do jogo, né? Se você se dispõe a prestar concurso, essa é a regra do jogo, não tem muito como mudar, é isso. Então, entenda que é um processo longo, vai demorar bastante tempo, mas a recompensa é clara, né? Hoje, quem trabalha no setor público ganha muito mais do que para fazer as mesmas funções, né? Provavelmente ganha mais que o setor privado na maioria das funções, e te dá uma tranquilidade que o setor privado, no Brasil, pelo menos, dificilmente dá. Não gostaria que fosse assim no Brasil, mas é como é, e não adianta a gente lutar contra a realidade. Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder. O curso, né, a econometria, econo-metria, eu queria que fosse econopontometria, mas não tinha essa possibilidade. A gente é uma academia online, que a ideia é aprender econometria para diversos fins. Também temos cursos para outras coisas além de concurso, mas o foco principal é concurso. Então, acho que eu já falei o suficiente. Obrigado pelo tempo de vocês. E vamos lá para as aulas, vamos seguir em frente, porque o conteúdo é grande e são bastantes aulas. Obrigado, pessoal. Um abraço e vamos seguir em frente.